Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre ovogênese, que é a produção de óvulos que acontece aí nos ovários, ok? Bom, já aí com 5, 7 semanas de vida, existe aí na região dos ovários algumas células chamadas de células germinativas. São essas células que vão dar origem aí às células chamadas de ovogônias, que são as células que vão se desenvolver aí até o ovócito, tá? As ovogônias, vamos fazer uma ilustração aqui de uma ovogônia. Elas contêm aí todos os 46 cromossomos, ou seja, é uma célula diploide, tá? Fiz aqui, ó, 2 pares de cromossomos homólogos. Tudo que nós falarmos aqui vai acontecer com os 46 cromossomos, tá? Então, as ovogônias são células diploides e as ovogônias elas têm a capacidade aí de aumentar em número através da mitose, tá? Então, as ovogônias elas sofrem mitose. Bom, para iniciar aí o processo de meiose, tá? Para elas entrarem aí no processo de meiose, primeira coisa que essas ovogônias precisam é de duplicar aí o seu material genético. Então, nós vamos passar aqui a ter, a partir de certo momento, os cromossomos duplos, ok? Quando ocorre essa duplicação aqui dos cromossomos, eu já deixo de ter ovogônia e passo a chamar aí a minha célula de ovócito 1, ok? Esse ovócito 1, pessoal, ele vai permanecer aí em prófase, em uma fase chamada de diplóteno. Vamos lembrar aí, a prófase é dividida em 4 fases, tá? O leptóteno, o zigóteno, o paquíteno e, por último, o diplóteno. Então, ela vai permanecer aí nessa fase de diplóteno por tempo indeterminado. E essa célula aqui, o ovócito 1, ele só vai ser estimulado a dar continuidade aí à divisão celular quando ocorrer o desenvolvimento do folículo ovariano, tá? Aí um pouquinho antes da ovulação, ele vai entrar aí em divisão celular, né? Ele tá aqui em meiose 1 e ele vai passar aí para a segunda divisão celular, então ele tá aqui em meiose 1, tá? E ele vai passar aí para a segunda fase da divisão, formando o ovócito 2. Quais as características do ovócito 2? Né? Ao sofrer a meiose 1, eu já tenho a separação dos pares de cromossomos homólogos, ou seja, no ovócito 2 eu tenho aqui, ó, apenas um representante de cada par aí dos cromossomos, sendo que esse ovócito, ao sofrer essa divisão aqui, também vai ser gerada uma célula que eu posso dizer que é uma célula atrofiada, que é o chamado glóbulo polar 1, ok? Esse ovócito 2, ele vai permanecer aí em uma fase também da divisão meiótica 2, né? Então, aqui, ó, na meiose 2, ele vai permanecer aí por um tempo, tá? Em metáfase 2. Então, esse ovócito 2, ele vai se desenvolver, vou até escrever aqui de outra cor, ele vai sofrer a meiose, ok? Formando aqui, ó, uma célula com apenas uma cromátide. Vamos lembrar aí, ó, nos cromossomos duplos, cada molécula de DNA é chamada de cromátide, tá? Cada perninha aqui, cada bracinho desse cromossomo é chamado de cromátide. Então, ao sofrer meiose 2, eu vou formar aqui, ó, uma célula que é já haploide, também ainda chamada aí de ovócito 2, e uma segunda célula aqui atrofiada,
que vai receber o nome de glóbulo polar 2. Essa célula, esse ovócito 2, ele vai permanecer em metáfase 2, tá? Ele vai permanecer em metáfase, ele não vai concluir toda a divisão, ele vai permanecer em metáfase 2 até ser fecundado, ok? Até o espermatozoide injetar o seu material genético aqui. Nesse momento, o ovócito 2 vai terminar aí a fase meiótica. Bom, só para terminar aqui, quero falar com vocês, essa prófase 1, ela tem, né, período indeterminado. Eu falei com vocês que o ovócito 1 vai permanecer em prófase 1. E é justamente na primeira divisão meiótica aqui que ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Existe uma doença aí que é muito conhecida, que é a síndrome de Down, tá? A síndrome de Down, ela é caracterizada aí, né, os doentes que possuem, né, os portadores aí de Down, eles possuem o quê? Eles possuem um cromossomo a mais. Ao invés de 46 cromossomos, eles têm 47 cromossomos, sendo que o par 21, né, os cromossomos aí do par 21, ao invés de ser um par, são um trio, eles têm 3 vezes os cromossomos 21. E a síndrome de Down, ela decorre justamente de uma falha aqui, ó, nessa meiose 1. Ao invés de haver uma separação completa aqui dos cromossomos homólogos, algum desses cromossomos não se separam. Então, no caso da síndrome de Down, essa célula aqui, por exemplo, né, que vai dar origem ao ovócito 2, ela teria aqui, ó, uma divisão incorreta depois da meiose 2, da meiose 1. Né? Ela teria aqui um par de cromossomos que deveria ter se separado, ainda unido. Ao finalizar a divisão da meiose 2, como que ficaria a célula de um síndrome de Down? Essa última célula aqui, o ovócito 2, ela conteria, então, 3 cromossomos, sendo 2 de um par e um terceiro aqui, né, que veio da divisão dos outros cromossomos. Então, pensando nisso aí para a espécie humana, ligando aí a uma das doenças, né, a síndrome de Down. E está ligado justamente a esse tempo de prófase 1, né? Quanto mais tempo os óvulos, os ovócitos permanecem em prófase 1, maiores as chances de ocorrer aí um distúrbio na divisão, né? Uma falha da divisão. Bons estudos e até a próxima!